Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer uma aula aqui, dando continuidade para um assunto que iniciamos ainda nas aulas presenciais, e a gente vai dar andamento e concluir esse assunto. Quero trazer para vocês hoje números irracionais. Números irracionais. Eu vou representar ele por esse i aqui, utilizado aí. Então, os números racionais são aqueles números que eu consigo representar numa forma de fração, a sobre b, onde A e B são inteiros e B diferente de zero. Então, A e B sempre nos davam um resultado, ou um decimal exato, e aí a gente pode dar um exemplo, né? A gente pode dizer que eles sempre davam um decimal exato, ou dízima periódica, né? Então, esse era o resultado da minha fração aqui. E a gente tem vários exemplos, né? A gente pode citar como exemplo aqui o 3 quartos. Eles nos davam um decimal exato, 0,75. A gente pode também pegar como exemplo 8 décimos. Ele vai nos dar aqui 0,8. E assim por diante, né? A gente também tem aquele caso 1/3, né? Nós tínhamos uma dízima periódica. 0,333, essa é uma dízima periódica simples, né? Aqui já está o período é 3, eu também posso representar dessa forma. Ok, lembrando, né, que eu tenho, então, ou tenho um decimal exato, ou então eu tenho uma periodicidade aqui na minha divisão. E aí eu tinha vários casos de dízima periódica que nós estudamos em aula ainda, e nós vimos também como transformar daqui, né, dessa situação aqui de um decimal para fração e também de fração para decimal. Nós vimos inclusive nesse caso aqui, né, como descobrir qual é a fração geratriz de uma dízima periódica. Beleza. Mas acontece que nós temos um problema, né? Nem sempre a gente consegue representar os números em forma de fração. Às vezes os números, a representação não, né, uma divisão, ele não consegue ter um número inteiro, nenhuma periodicidade, não é um decimal exato, nenhuma periodicidade. E a gente vai ter então números que eu não consigo representar dessa forma aqui. Um exemplo, né? Se nós pegarmos uma circunferência, vou já mudar a cor aqui, vou chamar aqui em azul aqui de D, né, o diâmetro, e o preto ali é a minha circunferência, o meu perímetro, né? Se eu dividir o C pelo D, eu não consigo encontrar né, o valor de C por D, eu não vou conseguir encontrar um número que se encaixe aqui, nesses padrões, tá? Então, o que vai acontecer? Dessa divisão aqui, se vocês pegarem algum círculo aí na casa de vocês e medirem aqui o C, né? Pega uma fita métrica, marca um pontinho, dá a volta aqui, pode ser um prato, uma tampa de panela, uma tampa de um pote, qualquer objeto circular, né? Medir aqui e vou medir o diâmetro, que é o maior segmento que eu vou encontrar aqui dentro desse círculo. Então, vocês vão encontrar um valor aqui que deve ser próximo a 3,14, né? E esse 3,14, na verdade, ele não termina aqui, né? É 15,92, 65 e assim por diante. Então, esse é o famoso π, né? E o π tem esse valor aqui e ele não tem uma periodicidade nem um valor exato. Inclusive, existem estudos, né, já foi calculado, tentado achar uma periodicidade no π através de programas de computador e eles ainda não conseguiram encontrar.
Então, o π ele não tem uma periodicidade e nem não é nem decimal exato, né? Então, eu não consigo representar ele dessa forma, A e B com números inteiros, tá? A sobre B sendo A e B inteiros, né? Então, ele é um número irracional, ele pertence ao conjunto dos números irracionais, tá? Bom, um outro número também que eu não consigo representar da forma racional é a raiz de 2, tá? Fazendo a conta aqui da raiz de 2, tem aqui na calculadora, olha, eu vou encontrar o resultado aqui de 1,4142,135 e assim por diante. Ele não tem uma periodicidade, eu não consigo encontrar uma periodicidade, então eu não consigo representar dessa forma aqui. Também temos um número muito conhecido, né, que é o φ. Ele é 1,61803 e ele segue também sem encontrarmos uma periodicidade. E o número de Euler, né, que é muito usado aí em cálculos de engenharia, é o 2,718282828 e assim por diante. Tu não vai encontrar uma periodicidade. Inclusive, algumas calculadoras elas já vão trazer para ti tanto o π, elas trazem tanto um π já no símbolo da calculadora e algumas, né, trazem o número de Euler também. Ou Euler, né? Depende. Escreve assim, Euler. Então, esses são números, né? São constantes e números que não podem ser colocados na forma de fração, números irracionais. Bom, os números racionais, inteiros, todos eles, né, os naturais, racionais e irracionais, eles pertencem a um outro grupo, né, um outro conjunto de números, que é o chamado conjunto de números reais. Todos eles estão contidos no conjunto de números reais, que são representados pela letra R. Vou fazer de novo esse R aqui, dessa forma assim, ok? Eu vou mostrar para vocês aí como os conjuntos ficam contidos. Então, pessoal, continuando aqui, o conjunto dos números reais é o conjunto dos números que vão ser representados pela letra R e é formado pela união dos conjuntos dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Então, vamos fazer aqui então um desenho para que a gente possa entender. Supondo aqui então que eu tenho um conjunto, fazer maior, né? Aqui eu estou representando os reais, verde. Então, esses são os números reais em verde. Dentro deles, né, a gente vai ter uma divisão, onde eu vou ter os irracionais. E depois aqui dentro, eu vou ter os racionais. Dentro dos racionais, eu vou ter os inteiros, que afinal de contas eu posso representar os inteiros de maneira racional, né? Eu consigo representar isso, nós fizemos em aula. E eu ainda vou ter preto agora, o conjunto dos números naturais que está contido, né, dentro do conjunto dos números inteiros e também dos números
racionais. Tá aqui. Então, assim fica o meu conjunto dos números, né? Então, o conjunto de números reais contém, né, contempla todos esses aqui. É a união dos números racionais com os números irracionais. Bom, eu vou pedir para vocês agora que façam a atividade da página 35, as atividades de 1 a 5 do nosso livro didático.